Fala, meu povo! Ó, quem está de volta aqui no Cangaíba Cast. É com muita alegria que a gente inicia a segunda temporada do Cangaíba Cast. E nada melhor do que a gente falar das qualidades que a gente tem aqui à nossa volta. Então eu quero iniciar agradecendo aos nossos patrocinadores, a Mais Provedor, uma das pioneiras em redes aqui da nossa região. Ela desbravou, ela rompeu todas as barreiras. Quando os nossos bairros aqui próximo ao Cangaíba não conseguia ser atendida pelas grandes administradoras, provedoras de internet, ela então decidiu solucionar, dando acesso à internet aos bairros que não conseguiam ter esse benefício, né? Então, se você gostaria de ter uma internet de qualidade, com cupom de desconto, o QR Code já está na sua tela, então entre em contato com eles que, se você está procurando preço bom, com vários benefícios, tem vários planos básicos e planos mais com upgrade, com canais abertos. Então, gente, entre em contato agora com o pessoal da Mais Provedor, tá bom? Também quero agradecer a BytePlace, que é a maior distribuidora de iPhone aqui da nossa região. Então, se você está procurando aí um produto Apple, se eu fosse você, entrava em contato agora com o Lucas lá no Instagram. O QR Code dele também tá na tela. Meu celular, MacBook, tudo a gente comprou com eles. E ó, é produto de qualidade, lacrado e seminovo. Então, não perde tempo, tá bom? Também quero agradecer a Visual Paper. Você que tem uma loja, você aí que quer distribuir lembrancinhas, aniversário, festa, está procurando uma empresa de personalizados, você precisa conhecer a Visual Paper. É uma das principais empresas de personalizados aqui do nosso bairro. Então não perde tempo, o QR Code deles também está na tela. Todas essas empresas que eu falei têm cupom de desconto. E se você quer produzir conteúdo audiovisual, você precisa conhecer a Inova Studios. Desde podcast, fotografia, cursos, a Inova Studios oferece isso para você com um custo-benefício de excelência. Olha esse cenário, olha esses equipamentos. Então, se você quer produzir algum conteúdo de qualidade, você precisa conhecer a Inova Studios. Produção, faltou algum? Todo mundo? Então é isso, pessoal. O QR Code está na tela. E agora eu vou fazer a nossa apresentação. Eu estou aqui com uma colinha, caso eu me perca, porque o nosso convidado é muito especial. Eu sempre costumo dizer que nada melhor do que a gente de fato trazer qualidade. Alguém que quer revolucionar o nosso bairro. Então eu estou muito alegre e contente, porque hoje eu estou com um candidato, pré-candidato a vereador de São Paulo, do bairro, né, dos bairros. E eu estou com uma colinha. O nome dele é Jardel Barros, ele tem 38 anos, aos 10 anos de idade ele veio para São Paulo, porém ele nasceu em Formiga, Minas Gerais. E a partir disso, logo que ele perdeu o seu pai, ele decidiu vir para São Paulo a fim de ter outras oportunidades e ele tem construído uma história linda. Ele é casado com a Margarete, ele é formado em administração em comércio exterior e pós-graduado em gestão de projetos. Ele já foi gestor de mais de 7 mil funcionários diretamente e mais de 20 mil indiretamente. Então é com muito prazer que a gente recebe o pré-candidato a vereador Jardel Barros aqui no Cangaíba Cast. E a gente vai ouvir um pouco, questionar algumas coisas, melhorias, quais são os benefícios que ele vai trazer aqui para o nosso bairro. Então, Jardel, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, de você se dispor a vir aqui, contar um pouquinho da tua história, um pouquinho do que você tem para trazer de qualidade aqui para o nosso bairro. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Quem está nos assistindo aí. Wellington, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vou pedir para o senhor só levantar um pouquinho o seu microfone. Opa! Perfeito. Tá certo. Vamos lá? Então, quero agradecer o convite. Estou muito satisfeito de estar aqui com vocês hoje. E tenho certeza que será um grande episódio aí. Só uma pequena correção, a minha esposa chama-se Maria Goretti, tá ok? Maria Goretti? Isso. Ah, perfeito. Tá aqui só Goretti, mas a produção, ó. Depois eu vou pegar a produção, hein? Não, mas tá tudo certo, Tá bom? né? Então, Maria Goretti. Ao vivo é assim mesmo. Mil perdão, tá bom? Então tá corrigido, é Maria Goretti, eu não vou esquecer mais, viu? É isso aí, gente. Ao longo da vida aí, né, o Wellington acabou de falar, eu vim adquirindo bastante experiência na área profissional, estudei muito, né, para chegar aonde cheguei e tô motivado, empolgado aí
Eu sei que a gente está entrando numa jornada agora muito bacana, numa jornada que a gente vai poder impactar a vida de milhares de pessoas aí do nosso bairro. Jardel, E antes da de... nossa cidade, é claro. É isso aí. Jardel, antes de qualquer coisa, antes da gente entrar no assunto principal, que é falar sobre essa pré-candidatura aí, que vai ser um sucesso. Já profetizo que você está eleito. Mas eu gostaria de saber quem é o Jardel, como ele surgiu, como foi a criação dele. Eu sei que você tem 38 anos, tem uma história brilhante, mas a gente queria ir começar lá no início, né? Legal. Sendo redundante, começar lá do começo, né? É isso aí. Mas eu queria que você contasse como foi sua criação, se você já tinha um familiar já do segmento político, como que você foi navegando aí na sua infância. Perfeito, Wellington. Bom, eu vim para São Paulo aos 10 anos de idade, assim, quando Deus, né, levou meu pai, né, que meu pai veio a falecer. Eu, com 10 anos de idade, falei, eu vou atrás de novas oportunidades. E a minha tia já morava em São Paulo, aqui no Jardim São Francisco. E aí eu tomei a decisão de vir para cá, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, então com 6 anos de idade, quando eu aprendi, eu me alfabetizei, né? Aprendi a contar, eu já comecei a trabalhar. Então, criança, eu já vendia picolé, coxinha, pastel. Então, tudo que você pensar nessa vida, já comercializei e já vendi, né? E de lá pra cá, aos 10 anos, eu vim morar com a minha tia, através de estudar. Eu sempre fui muito focado naquilo que eu quero, naquilo que eu tenho como objetivo de vida. Eu planejo, estudo, me dedico. E aí, você fazendo as coisas, né, conforme o script manda, as coisas tendem a dar certo, desde que tenha foco, fé e dedicação em tudo aquilo que se faça. Ô Jardel, e eu vi aqui na tua história que você começou a trabalhar muito cedo. Queria Exatamente. que você contasse um pouquinho pra gente como que foi essa experiência, era em algum comércio familiar, alguém te inseriu nesse mercado de empreendedor? Na verdade, Wellington, quando eu comecei, cara, venho de uma família muito pobre, né? Então, aquilo ali era necessidade. Para eu comprar a minha bola, o meu carrinho, se eu quisesse comprar, eu teria que trabalhar para ter, né? Diferente de alguns amigos que os pais tinham condição de dar um brinquedo para, né, para criança e tudo. Então, no meu caso, foi mais a necessidade mesmo, né? E, e aí você começa a tomar gosto pela coisa, você já, né, mesmo criança, muito jovem ainda, eu comecei a entender que, assim, para eu conquistar as coisas na vida, eu tinha que ralar, eu tinha que me dedicar, porque, assim, né, com a gente de família pobre, não tem muita saída. E aí, quando você entende que você precisa trabalhar para conquistar, isso te motiva, né? Então, a cada trabalho que eu fui fazendo, cada empresa que eu passei, sempre com muito respeito a todos os meus colegas de trabalho, esse respeito, essa humildade, me levou a ser um líder. Por onde eu passei, as pessoas olhavam para mim e me tinha como minha referência. Até hoje é assim, com tudo que eu faço, graças ao bom Deus. E isso tudo começou com 6 anos. Com 6 anos de idade. Caramba. Bem criança mesmo, né? Ô Jardel, embora você fosse muito novo, você tomou uma decisão, uma das maiores, eu acredito, da sua vida, que foi vir para São Paulo. Se dar essa oportunidade. Logo que você veio, já estava definido o que você queria ser, o que você queria estudar, o porquê, ou foi por necessidade mesmo? Olha, Wellington, boa pergunta. Eu acho que quando eu decido, né, quando eu perco meu pai, que eu decido vir pra cidade grande, pra um local onde, assim, por mais que eu estava na casa da minha tia, né, meus irmãos, minha mãe continuavam longe de mim. Então aquilo ali, às vezes, né, ficava um pouquinho cabisbaixo, mas eu tinha o meu foco, né, cara, de estudar. Então, todas as vezes que eu pensava no momento ali de decaída, eu pensava no meu objetivo e aquilo me impulsionava e eu conseguia ir para um estágio melhor, e sempre procurando também, eu acho que isso é bem importante, se aproximar de pessoas melhor ou igual a gente, entendeu? Então, assim, até a Bíblia me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Então, isso daí faz muita diferença na vida também das pessoas. E logo depois que você teve a formação da vida, né?
você decidiu, foi chegando na sua fase adulta. Como que foi a parte de você decidir o que você ia estudar? Que eu vi que você aqui é formado em administração em comércio exterior e pós-graduado em gestão de projetos. Como foi a história de decisão para estudar? Legal. A área da comércio exterior é uma área muito ampla, tá? Então, é, quem pretende trabalhar na área de comércio exterior tem N departamentos, N setores para que você possa atuar, né? E por ser uma área muito versátil, dinâmica e rápida, tudo se inova muito rápido. Uma lei que sai já muda, altera. Então, eu sempre fui muito também dinâmico com tudo que eu faço, não é? Então, quando eu decidi fazer comércio exterior, eh, eu vi que o leque, as oportunidades, né? Voltando lá quando eu era criança, atrás de novas oportunidades, é uma área que te gera muita oportunidade, que te leva para perto de pessoas que têm o mesmo engajamento, a mesma vontade de evoluir, de ir para frente, de crescer como pessoa, como profissional. Dito isso, a decisão de fazer administração em comércio exterior. Certo. E aí o senhor depois foi só agregando mais conhecimento, que foi quando o senhor se formou na 9 de julho, né? Na Universidade 9 de Julho. Perfeito, E exatamente. aí tem uma parte da tua história que é gerenciar mais de 7 mil pessoas diretamente e 20 mil indiretamente. O porquê também falar disso? Quando a gente, eu acho, vai eleger alguém, a gente tem que ver o histórico dele, saber se ele sabe gerenciar pelo menos a vida pessoal, para depois passar a gerenciar algumas funções dentro daquilo que te compete. Eu queria saber como que foi essa experiência. Você já estava formado ou foi a oportunidade que te surgiu? Você foi crescendo gradativamente? Até Exatamente. porque a gente não está falando de qualquer empresa, né? A gente Com está falando da certeza. maior empresa de medicamentos do Brasil. Distribuidora de medicamentos. Distribuidora, desculpa. Exatamente, exatamente, imagina. Bom, Wellington, eu gosto de falar muito disso porque para você crescer na vida, primeira coisa, né? Competência, estudo, dedicação. E a outra é humildade, tá? Não importa o cargo que você exerça, quando você tem humildade para gerir pessoas, o que é gestão de pessoas? Você tirar o melhor da pessoa naquilo que ela faz. Então, quando você vai orientar alguém e você tira o melhor dela, você mostra para ela que ela é capaz, que ela é mais, que ela pode fazer mais do que aquilo que ela está fazendo, de uma maneira humilde, de uma maneira que você vai passar para ela, que vai facilitar a vida dela, te leva a um patamar desse, né? Você vai pegando funções. Quando eu fui perceber, eu já estava sendo gestor de 7 mil funcionários na distribuidora de medicamentos Santa Cruz, né? E assim, cara, como que você vai fazer gestão de 7 mil funcionários? É um mundo muito grande, né, cara? Muito amplo. Então, cara, é tudo ali, ó, com procedimento, com regra, com doutrina, com sistema e pessoas. Quando você junta tudo isso e tira o melhor de cada um desses itens que eu falei, você consegue gerir uma empresa de 7 mil funcionários. Certo. Então, hoje, se você fosse orientar esses jovens que nada contra, até porque eu acho que também é uma profissão, mas hoje em dia o jovem, ele geralmente ele não quer estudar. Ele quer ele vai ali por aquilo que ele acha que é mais fácil, que também não é tão fácil assim, quer ser influencer, não quer saber muito de estudo. E eu vi que a tua história, embora ela teve uma formação da vida, né, que o senhor perde ali o seu alicerce muito jovem, e aí logo Exatamente. depois você decide vir para São Paulo, construir a tua história junto com a sua tia em uma cidade diferente, com pessoas, embora fosse família, não tava ali no seu dia a dia. E ainda assim o senhor se forma, gerencia pessoas. Hoje, qual seria o teu conselho pro jovem dessa nova geração? Para conseguir chegar nesse nível de saber gerenciar, extrair o que tem de melhor de cada colaborador, enfim. Legal, Wellington. Bom, gente, quer ser alguém na vida? Quer ser alguém na vida? Estuda. Não nasceu no berço de ouro? Não existe outra forma. É com estudo, trabalho, dedicação, estudo. Assim você vai ser alguém na vida. Não importa a área que você atue, mas estude, conheça aquilo que você fala, o que você faz. E você conhecendo aquilo que você faz, você estudando, você vai simplesmente falar a verdade, vai andar numa linha reta e acabou. Não tem Você se capacitou para estar onde está, né? Exatamente, você vai se capacitar para
ter aquela função, para exercer aquela função. Então, uma vez que você estudou, se capacitou, o sucesso é só um resultado. Eu sou um cara que não acredita em sorte, viu? Eu Sério. acho que não existe sorte na vida. Existe resultado das nossas ações. Você toma ações, atitudes, você vai colher algo dela, tá? E aí, é sorte ou azar. Não existe sorte ou azar, existe resultado das ações que a gente faz. Exatamente. Então, quer crescer na vida? Estuda, trabalhe e sempre, com humildade, olhando para frente que você consegue. E um detalhe importante da sua vida também, apesar da veia comercial estar muito forte, né? Lá Sim. desde a infância, é que depois que o senhor construiu toda essa bagagem de gerenciar pessoas, o senhor se tornou um empreendedor. Apesar de acreditar que o senhor desde criança já era um empreendedor. Sim. Mas eu quero saber hoje como que funciona a tua empresa. Eu sei que o senhor é empresário do segmento do certificado digital. Como que funciona? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Quais foram os desafios que o senhor enfrentou quando o senhor iniciou? Porque hoje você é uma referência. Sim, perfeito, ô Wellington. Bom, a área da certificação digital, né? Eu comecei há 5, 6 anos atrás, tá? Através da Certifica Minas, que hoje é Certifica, né? Hoje é uma empresa, Certifica, tem 18% do mercado nacional, então assim, é algo muito significante, né? Você falar assim, não, 18% do Brasil passa, né, pelas nossas mãos. Então, através da Certifica, criei a minha própria AR, né, que é a Dallas Certificadora Digital, que atua aqui em São Paulo e no Brasil inteiro através da Certifica, né? Mas aqui em São Paulo, a R é o grande suporte lá da Certifica, que é a nossa central fica lá em Formiga, Minas Gerais, cidade na qual eu nasci, né? Então, eu acho que o grande desafio da certificação digital cada vez mais é acompanhar a tecnologia que todo dia tá tendo alteração, as leis que se fazem, tudo que tem alteração diariamente também, seja em Brasília, seja em São Paulo, né? Muda muito rápido. Então, assim, acho que a grande questão da coisa é acompanhar toda a movimentação que se tem aí no setor público, a gente vai conseguir sanar aí qualquer problema que se tenha aí na área da certificação digital. E agora a pergunta que não quer calar. O senhor tem uma história desafiadora desde a sua infância. E aí agora na fase adulta o senhor decide se desafiar mais uma vez. A gente já viu que o senhor tem uma história de lutas e vitórias. Eu vi que o senhor tem capacidade profissional, porque o senhor estudou para se tornar um grande gestor, líder profissional. E aí agora o senhor decide gerenciar uma cidade toda, Cidade. como um pré-candidato a vereador. E a quarta maior cidade do mundo, A né? quarta maior cidade do mundo. O que te moveu a enfrentar esse grande desafio? Bacana, Wellington. Eu sempre sonhei em gerar oportunidade para as pessoas, fazer com que elas pudessem realizar os sonhos delas, né? Então, com isso, a minha carreira, né, tanto pessoal quanto profissional, eu sempre pedi para Deus para me colocar na posição de poder ajudar as pessoas, não é? E como toda essa área acadêmica, você passa a conhecer política, né? Obrigatoriamente, dentro das empresas, a gente precisa fazer política, a gente precisa falar de política porque a nossa vida é gerida através dela. Você vê que, assim, o sistema político, né? O sistema público brasileiro, ele esmaga os mais pobres. Até tem um livro agora do Alexandre, que fala O Moedor de Pobres, que ele fala do Estado brasileiro, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ganha 100 mil reais hoje no Brasil, ela compra uma geladeira, ela paga 700 reais de impostos. Uma pessoa que ganha 2 mil reais ou ganha um salário mínimo, paga o mesmo imposto que um cara de 100 mil ganha. Então, é mais fácil para o cara de 100 mil pagar os 700 do que o cara que ganha um salário mínimo pagar os 700 de imposto. Então, é discrepante. Então, quando eu me deparo com essa situação que eu acabei de citar, você fala assim, eu preciso fazer algo a mais. Eu preciso pegar esse meu conhecimento e tentar, através da política, né, na qual agora sou pré-candidato a vereador da cidade,
não vou mudar o sistema, esquece, não tem como. Mas se eu fizer com que o sistema chegue de fato aqui na nossa região, no nosso bairro, nas nossas ruas, com certeza vai melhorar e impactar a vida de milhares de pessoas que bate de encontro com aquilo que eu falei, que eu sempre pedi para Deus, me dá a oportunidade, estar sempre nessa situação de poder ajudar as pessoas. Exatamente. E um dos motivos também de ter o senhor aqui é de compreender quais são a ideia, o caminho, porque eu acredito que com a informação, o conhecimento, a gente consegue trazer mais lucidez até para eleger alguém. Então, sendo leigo em alguns assuntos, eu gostaria de saber qual é a função de um vereador, qual é o papel dele e o que ele tem que exercer. Perfeitamente. Bom, é o seguinte, né? As pessoas, na grande maioria, ela acredita que até pelas promessas ou falsas promessas que sempre, né, a gente acompanhou ao longo da vida, um vereador, ele não tem orçamento nenhum para gastar em obra pública, para gastar na construção de uma escola, de uma creche, de uma UBS, não tem, tá? Então, a principal função de um vereador é fazer leis e fiscalizar o poder executivo. O que é isso? Fazer as leis. Ele pode fazer leis para diminuir impostos para o pequeno empresário. Aqui da Zona Leste, por exemplo, a quantidade de fábrica, de pequenos fabricantes industriais que a gente tem aqui na Zona Leste é surreal, cara. Só que a nossa carga tributária é alta. Então, essa é a função de um vereador: fiscalizar o poder executivo e abaixar as leis, abaixar impostos, fazer leis que venham agregar, por exemplo, o pequeno empresário, porque aqui na Avenida Cangaíba nós temos 3 mil empresas, né? 3 mil CNPJs. Cada empresa, cada pequeno empresário, ele emprega 2, 3, 4, 5, 6 funcionários. Então, se ele tiver uma carga tributária baixa, ele vai ter mais, expandir. ele vai expandir, ele vai empregar mais pessoas, ele vai gerar economia local, tá? Então, respondendo a pergunta, fazer leis, ok? E fiscalizar o poder executivo, ou seja, fiscalizar o prefeito e as suas secretarias. E hoje, assim, a gente enfrenta alguns desafios, né? São Paulo é uma cidade muito grande, tem todo o potencial de ir além e a gente enfrenta alguns desafios. Hoje, quais são os principais problemas que São Paulo enfrenta, assim, no seu ponto de vista, que a gente pode melhorar? Wellington, a gente tem grandes desafios aí, né, para atender a cidade de São Paulo, mas eu citaria 2, tá? O primeiro é saúde pública. Eu acho que não adianta você ter teatro, parque, se não tem saúde para a população, né? Então, a saúde é um tema muito que eu bato muito, né? Eu levanto muito essa bandeira da saúde. E a segunda é segurança pública, cara, porque a gente tá vendo aqui no nosso bairro, né, na nossa região, por exemplo, do Cangaíba, um grande índice de assalto, de roubo às lojas, né? Até mesmo teve recentemente agora no Cangaíba News, né? Acho que no Face, se não me engano, uma menina que estava furtando celulares, alguma coisa assim, né? Então, Acontece com muita frequência, né? acontece. Ó, a gente não tem uma base da Polícia Militar, por exemplo, do início da Cis Ribeiro até chegar o Hermelino Matarazzo, até o Pantanal. Nós temos uma na Penha, que fica lá em frente à Americana, que só serve para multar os outros. Porque Não tem... pro nosso bairro aqui, me perdoe, mas não tem eficácia nenhuma. Seria melhor, né? Questão de ajuste técnico. Questão de ajuste, exatamente. Tira ali, não tá obsoleto, não tá tendo essa função, essa utilidade toda. Tira de lá e coloca aqui. Ou por que não ir para mais perto da comunidade, Mais né? perto da comunidade. A comunidade, os bairros precisam ser cuidados. Nós precisamos de cuidado, gente. É isso. E aí, caso o senhor seja eleito, qual seria a sua primeira ação como vereadora? Exatamente. Acabamos de falar, Wellington, que precisa aproximar da comunidade, né? Falando de segurança pública. Então, eu como pré-candidato a vereador para a cidade de São Paulo, para o nosso bairro, nossa região, né? A principal situação
que a gente precisaria seria aproximar a população da subprefeitura, das secretarias, não é? E com isso, eu, Jardel Barros, teria um escritório de portas abertas, tá? Para a população, um no Cangaíba, outro no Jardim São Francisco, outro no Jardim Piratininga, outro no Engenheiro Goulart, que nunca se teve isso na história. Nós temos 32 subprefeituras em São Paulo. Mas agora, o gabinete de um vereador, né? Eu nunca entrei em um, cara. Não sei nem onde fica. Então, uma vez que nós temos esse escritório dentro das comunidades, a dor real tá aqui no nosso banner, né? A sua real necessidade é o nosso verdadeiro objetivo. Porque a gente vê um monte de projeto aí maculoso, talvez, mentiroso, que promete um monte de coisa sem saber se é a real necessidade ali daquela vila, daquela rua, daquele bairro. Uma coisa que eu percebo também que acontece com muita frequência, embora o senhor tenha explicado para nós que o vereador ele não tem nenhuma verba para construir um hospital, uma creche, alguma coisa desse tipo, ele traz melhorias em relação a leis, fazer as pessoas cumprirem as leis ou trazer algum benefício em projeto de lei, alguma coisa desse tipo, Exato. correto? Assim, perfeito. Hoje, quando tem algum surto de dengue, de algum tipo de gripe, os nossos postos de saúde, principalmente aqui do nosso bairro, fica super lotado. O que a gente poderia trazer de melhorias? Na verdade, eu acho que deveria ver como está a lei, como está funcionando, mas falando de uma maneira sem ser tão detalhado, o que a gente pode, o que o senhor ou um outro vereador pode Um trazer outro de pré-candidato, um pré-candidato, exato, pode trazer de melhoria? Bom, Wellington, é o seguinte, como eu disse, antes de responder essa pergunta, a importância do voto, tá? Tudo começa no voto, E né? tudo começa ali, certo? Então, assim, a importância do voto. Por que que existe hoje o distrito? Distrito da Penha, distrito Cangaíba, do Tatuapé, justamente para que as pessoas daquele distrito votem, eleja um representante local. E aí, o que tem acontecido ao longo dos anos? Vereadores da Zona Sul, Zona Norte, Oeste, Centro, vêm para as comunidades em ano de eleição, compra-se. Não é que a gente foi abandonado, a gente foi vendido. Então, ó, para você, ó, a gente não foi abandonado. A gente foi vendido esses anos todos. Sabe por quê? Porque vereadores, né, ou pré-candidatos de outros bairros vêm para a nossa comunidade, compram de alguma forma ali o líder comunitário, o líder da rua, um presidente de time de futebol, A ação de social do várzea, bairro. ação social, uma ONG. Eles chegam no ano de eleição, dão dinheiro para um, para outro, da geladeira, da não sei o quê. E isso daí é uma compra. Eu vejo bastante essa ação, assim, de geladeira, lâmpadas, várias coisas, e depois eu vejo que as pessoas somem, né? Exatamente. Aí eu iria chegar nesse ponto agora. Então, esses vereadores de outros bairros, na hora da eleição, eles vêm e compram o eleitor com alguma coisa, com dinheiro, mas o maior responsável disso é o líder comunitário que coloca um dinheiro no bolso e traz esse vereador para falar aqui para 100, 200 pais de família, a gente vota nesse cara e acabou, esse cara some. Então, nós fomos vendidos, veja bem, 4 anos de educação, de saúde, segurança pública, de cultura, lazer, esporte. A gente foi vendido por um líder comunitário de uma rua, de uma igreja, por alguns trocados. Ou por causa de um celular, de uma geladeira, não sei, cada um com a sua necessidade. Mas, então, aí quando você fala, qual o problema lá da UBS? Gente, tudo começa no voto. Se a gente tiver um representante local aqui, a gente vai conseguir ter alguém para influenciar o poder executivo e fazer com que a máquina chegue aqui pra gente. Exato. Então, se a gente não tem ninguém nosso lá, os caras só vão vir aqui a cada 4 anos, que é o que acontece. Veja o campo do Jardim São Francisco. Vieram aqui 4 anos atrás, elegeram quem eles tinham para eleger e até hoje nunca mais pisaram aqui. Oferece às vezes uma pintura. Vai lá, faz uma pintura da sede, dá um teto, um telhado.
Mas, pô, aí dá um telhado e meus filhos, fica 4 anos aí correndo atrás de creche, de vaga, de educação, de saúde. Você vai lá no posto, não tem médico, não tem medicamento, não tem por quê? Porque a gente não tem ninguém lá, não temos um representante para chegar no secretário de saúde e falar, ô secretário, olha um pouquinho lá pro Cangaíba, olha lá pro Jardim São Francisco, olha o Piratininga. E eu acho que é importante também você eleger uma pessoa que seja do seu bairro, Com toda ou certeza. que tenha uma vivência ali, né? Que sabe as dores de fato. Assim Exatamente. você não é vendido por qualquer coisa, né? Seja por uma lâmpada, por uma geladeira. Ou valor simbólico, né? Exatamente. A grande jogada tá aí. O distrito serve para isso, para a gente colocar representante do local. Aí a gente vai ter alguém para nos representar lá na prefeitura ou nas secretarias. Como eu disse, o vereador, nenhum tem orçamento. Ele tem poder de influência nessas secretarias para trazer verba aqui para nossa região. E um ponto importante também que eu gostaria que o senhor citasse é que o senhor é da nossa região e eu gostaria que o senhor falasse um pouco como foi a tua história, como que o senhor chegou no nosso bairro, o que o senhor vê no nosso bairro que o senhor acha que precisa melhorar com urgência. Às vezes eu não sei como funciona, mas eu me lembro que tinha alguns projetos de transporte público para creches, essas coisas. Como que funciona isso? Se levanta um projeto de lei, aí vai para uma votação, como que funciona? Bom, é assim, o Wellington, nós temos aí, ao longo desses anos todos, né, você perguntou como eu cheguei aqui, como que era. Há 28 anos atrás, quando eu cheguei no Jardim São Francisco, nós tínhamos uma UBS. Faz 28 anos que é a mesma UBS. Então, o que acontece? A mesma UBS, a mesma escola, a mesma creche, há 28 anos, não muda nada. Agora, sabe o que aconteceu nesses anos todos? Porque às vezes também está sobrecarregado a UBS ou não tem vaga nas escolas, justamente porque teve a verticalização dos bairros. No Jardim São Francisco, por exemplo, não tinha nenhuma torre, nenhum prédio. Agora você vai lá, você vê 4, 6 torres, onde você tem lá mais 500 famílias, só Sim. que continua atendendo a mesma UBS, mesma escola, a mesma creche. Vai superlotar, não vai? Não vai aguentar, porque é a mesma e a população Já aumentou. não estava aguentando quem estava. Exatamente, há 28 anos atrás. Aí imagina agora que teve a verticalização, teve os prédios, mais 500 famílias, As famílias as aumentam, famílias aumentam, as tudo crianças aumenta. passam a ter crianças, né? Exatamente, menos o sistema que é utilizado para atender a demanda dessas pessoas. Não é? Então aqui no Cangaíba é a mesma coisa, o que você vê de torre nova por aqui, né, de prédios, e cada prédio te traz aí 300 famílias, mais ou menos. Eu vejo também que a gente começou a falar sobre compra de votos de maneira indireta, né? Certo? Porque é proibido. Exatamente. Mas eu vejo que as pessoas geralmente compram os votos. E eu vejo também que eles. E a população muitas das vezes também, através de leito comunitário, vende, né? Vende até pela necessidade. Necessidade, né? Às vezes a pessoa fala, tô abandonada há Perfeito. tantos anos. O que vinha é lucro, mais ou menos assim, né? Tá. E mal Verdade. sabe ela que ela também tá estragando o futuro dela ou do filho dela. Exatamente. Agora, uma coisa que eu vejo que acontece muito é as pessoas prometerem as coisas. Prometer um emprego, prometer um benefício. Tipo, eu até separei uma pergunta aqui: o que um candidato a vereador pode prometer? É bem simples e direto, Wellington. Candidato a vereador, o que ele pode prometer? Ele deve prometer fazer leis que favoreçam as empresas, as pessoas, o município em geral, tá? E fiscalizar o poder executivo, usar do poder de influência que ele tem para trazer a máquina pública para atender as demandas, as necessidades, as dores das pessoas e da região que a gente vive. Pode e deve prometer um pré-candidato a vereador. Não é prometer uma creche nova, Não, nunca deve fazer isso, tá? Um vereador, um pré-candidato, não deve nunca prometer, até porque, né, não é a maioria da população talvez nem saiba disso, né? O vereador ele não tem orçamento para prometer obra, para finalizar a obra, ele não tem orçamento para isso. Quem tem são as secretarias, Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde,
do esporte, do lazer, esses caras que têm o orçamento. No ano de 2024, a prefeitura teve o maior orçamento da história, quase 112 bilhões de reais para gastar. E como se destina esse dinheiro? Né? Cada secretaria tem ali o teu orçamento, entendeu? Então, assim, o prefeito é quem, né, através do Poder Executivo, é quem determina onde vai a verba, através do seu secretariado. Então, um vereador, ele não deve prometer obra nem vaga na creche para ninguém, sabe por quê? Porque ele não detém esse poder. Agora, ele pode usar o poder dele de influência como vereador e trazer essa secretaria e depois fazer acontecer. Cada um fazendo o seu papel. Cada um fazendo o seu papel. E assim, cara, tem que aproximar a população desse povo. Porque assim, parece que fazem de tudo, né? Pra gente não ter acesso à informação de como funciona, como é de fato. Então, uma vez que a população tiver, a população tem um poder muito grande. E eu acredito que está mudando, tá? Então, quando a população começa a acordar, e essas coisas que a gente falou aqui agora, que a gente não é abandonado, a gente foi vendido. Eu tenho certeza que o pai de família, a mãe de família, eles têm acompanhado, a família tem acompanhado isso, porque tá cansado, sabe, de ser suprimido pelo poder público. Mais ou menos assim, viu, Wellington? Não tem segredo, cara. É muito interessante. Ô, Jardel, agora eu vou fazer uma pergunta bem direta, até porque a gente tá sendo bem claro aqui. Claro, sempre. O que o Wellington ou o pessoal do Cangaíba pode esperar de você? E os seus olhos vão estar... Porque, um exemplo, existe causas dentro de cada pessoa. E, um exemplo, eu tenho um histórico familiar de pessoa que teve muito câncer. Então, meu coração sempre para esses casos de enfermidade, eu tenho um coração mais voluntário, talvez pelas minhas vivências, experiências. Sensibilidade, né? Exato. O que o seu olhar vai estar mais atento para o nosso bairro? Olha, Wellington, eu costumo dizer que a sua real necessidade é o meu verdadeiro objetivo. Então, eu não posso... eu sou muito verdadeiro e transparente também com tudo que eu faço. Né? Não adianta eu falar que eu vou fazer 1000 coisas que não seja a dor ou a necessidade de cada um. Então, para isso, a gente está montando um time muito especializado, pessoas que conhecem cada centímetro, cada buraco da nossa região, nosso bairro, para que, de fato, a gente possa dar para as pessoas aquilo que elas necessitam, não aquilo que vai abrilhantar os meus olhos, não é isso que eu quero. Mas eu acho que a saúde, a educação e segurança pública são áreas essenciais para a gente sobreviver. Então, uma vez que a gente tivesse esses 3 pilares bem construídos, né, bem estabilizados, a gente já vai melhorar a vida de milhares de pessoas aqui da nossa região, da nossa zona eleitoral 390, que é aqui da Avenida Cangaíba, na qual tem 30 escolas que é atrelado a essa nossa zona eleitoral 390. Ô, Jardel, voltando à parte da educação, embora você já tenha respondido, teve um caso que me comoveu bastante. Foi um caso de um transporte escolar que a porta caiu aqui na Avenida Cangaíba, e uma criança foi lançada ao chão. Existe a possibilidade de ter algum projeto de lei, uma fiscalização melhor para essa área, para esse segmento? Toda certeza, sempre dá para melhorar, viu, Wellington? Então, assim, não sei se você sabe, mas cada período escolar recebe da prefeitura R$600 por cada aluno que eles transportam. Tá? Não sei nem se essa informação... pode ter variações. E também pode ir não, ao eu ar, eu né? não tinha consciência disso. Então, você tá entendendo? Agora, pode sim ter fiscalização, por que não? Pegar fios, né, das perus escolares e, com frequência, tá trazendo eles, dando curso para eles, capacitando eles também, né? As pessoas que ajudam eles lá, né? Que sempre tem uma ajudante para descer as crianças do carro, tal, checar se a porta... Então, assim, tem que educar, ensinar novamente, sabe? Porque ter cuidado. Quem trabalha com pessoas tem que ter cuidado, tem que ter zelo, carinho. Para quê? Para que as coisas aconteçam tudo dentro do padrão mínimo esperado. Porque a minha visão sobre isso é uma visão até pessoal, por isso que eu tô até abordando com você.
de que, você vai lá, tira a sua certificação, aí você tá apto, eu acho que também é válido essa certificação, Sim, mas eu não vejo contrapartida porque é uma fiscalização mais assertiva. Até porque, um exemplo, já aconteceu casos de o condutor da van não ter habilitação, por quê? Eles estão lá com o certificado, a partir do, amanhã vai, não, amanhã só vai quebrar um galho. Eu vejo que acontece casos assim. E aí, se a gente tivesse uma fiscalização dentro das escolas, que para perfeito. pegar o aluno, o tio ou a tia tem que ter uma carteirinha, uma Exato, credencial, uma credencial, sim, alguma coisa assim, eu acho que seria legal. Tem possibilidade disso? com toda certeza, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu acho que quanto mais, igual eu te falei do time que a gente está montando, quanto mais a gente tiver pessoas na nossa região, todo mundo trabalhando no mesmo foco, no mesmo sentido, maior segurança, melhor para todo mundo. Até porque eu não sei, Mas é possível sim, tá? mas eu vejo muito assim, transparece que é todo mundo autônomo. Aí faz o que quiser, entendeu? Como se fosse a sua empresa. Esquece que tá trabalhando com Prestando crianças, serviço para a prestando pra prefeitura, não prefeitura, é? enfim. E Verdade. aí põe o tio que quer, a estrutura que quer, às vezes é amiga, vizinha, sobrinha. A manutenção Enten- dessas Então acho que vans, né? falta, não sei se existe, porque eu tô falando de maneira leiga, até porque Sim. me causou muito incômodo, porque aconteceu um caso dentro da minha casa. E eu acho que foi por falta de fiscalização, assim, de mais assertiva. Porque uma certificação e uma habilitação não garante a vida de ninguém. Com Eu certeza não. acho que a gente precisa ter algum projeto que olhe, fique mais atento às crianças que não conseguem de fato se defender. Gente, Não sei se é possível um exemplo. Hoje nas viaturas tem as câmeras, né? Então é um monitoramento mais assertivo. sim, Talvez se a pessoa que se credenciar à prefeitura, ela vai ter que ter uma câmera dentro da sua van para sim. acompanhar ali, fazer um monitoramento melhor, até ver o que de fato aconteceu, porque quando você lida com a verdade, você protege tanto os tios, que muitas vezes também pode ser injustiçado, Exatamente. quanto proteger a criança ali, os pais, o Com familiar, certeza, com de certeza. algo ruim. Como, por exemplo, eu estava vendo o grupo lá, eu vi que tinha crianças que ficavam no colo de outras crianças, porque a Sem criança cinto de sem cinto de segurança. segurança. Eu tenho um primo que ele tava, não tinha lugar para sentar, ele sentou ali na roda do carro. Sim, Quando sim. freou, ele levou 8 pontos. Ele Nossa. caiu, ele tomou 8 pontos no joelho. E assim, não tem penalidade. Eu acredito que em casos graves, como até esse mesmo que aconteceu, Que apesar de não tomou maior saber, proporção, né? apesar também de não saber o que aconteceu, que acidentes também acontecem, mas enfim, tinha que ter uma punição. Tinha ou de perder credencial. Existem leis para isso, tá, o Wellington? A parte da fiscalização. Existe também normalização, até mesmo do Detran para isso. Agora, infelizmente, alguns, né, tentam fazer o jeitinho O brasileiro, jeitinho. não é? De burlar, de não sei o quê. E assim, infelizmente, nós temos N profissionais, né? Não estou generalizando a categoria, né? Mas eu acredito que assim, a fiscalização ela já existe, a normalização ela já existe. Agora, o que a gente poderia fazer para de fato vir a dar mais confiança, né, para os usuários, né, para as crianças estarem indo e voltando para a escola, é mais a parte de ter mais uma educação, uma formação mais ácida para esses motoristas, onde fazer uma reciclagem a cada 3 meses, a cada E, seis e, meses, se honest, reciclar. e honestamente falando, às vezes eu vejo esse apoio que os tios da Van tem, que é aquela tia que vai abrir, é uma criança também. Com certeza a lei não en- permite isso. Entendeu? Às vezes eu vejo pessoas com cara de nova, sabe? Que tá estudando Sim, ainda. perfeitamente. Aí vai mais aquilo, a norma ela existe, a regra ela existe, precisa ser utilizada. Agora, por que talvez não pagar, por exemplo, uma pessoa que já tem uma capacidade para trabalhar junto com essas crianças? Talvez porque seja mais cara? Não sei, entendeu? Mas assim, regra e norma já existe. É o jeitinho, infelizmente, o É a jeitinho questão de brasileiro. fiscalizar, né? Fiscalizar. E outra, reciclagem. Cara, 3 meses, 3 meses, não importa o período, chama esses tios, esses motoristas para dentro de um ambiente E eu também e percebo, reciclagem. eu não, com certeza deve ter algum tributo, algum imposto para os tios das vans pagar. Sim, Eu acho que reduzir esse imposto, reduzir que é o que é a função do vereador, reduzir ali a carga tributária para o empresário, para que ele também tenha flexibilidade de contratar alguém mais capacitado, capacitado. exatamente.
Com Eu certeza. não sou alienado de falar, eles só querem ganhar. Uhum. Mas eu vejo que tem várias coisas assim dentro dessa parte infantil, educacional assim também que a gente pode melhorar. Espero contar com você. Claro, com Tenho certeza certeza. que você está disposto a Perfeitamente. ter um olhar mais atento para o nosso bairro e para outros bairros também, tanto Exatamente. na área de educação, saúde. Ontem eu fiquei surpreso que eu fui ali no AMA do Engenheiro Goulart e eu cheguei lá, eu era o primeiro da abertura da ficha, eu era o primeiro da triagem, eu Nossa, era o primeiro a parabéns. ser atendido pelo médico. Eu fiquei surpreso, Vai pro livro do Guinness. porque isso Nunca nunca aconteceu? aconteceu. Eu tenho 31 anos, desde que tenho AMA, eu não sei quanto tempo tem, Aham. mas isso nunca aconteceu, principalmente nesses surtos. A É, área da educação a é resposta está no ano, né? o Ano de ano. eleição, meu amigo. Esse ano só não faz chover pedra, porque de resto vai surpreender com bastante área, bastante coisa. Para a área da saúde, tem alguma coisa que você fala, isso aqui precisa ser melhorado, isso aqui não pode continuar mais? Cara, tem muita coisa, mas É porque eu. Né? dentre tantas coisas. Eu acho que dentre tantas, e pensando na nossa região, tá? Eu vou voltar responder essa pergunta voltado para as mulheres. Porque assim, pré-natal, eu acho que o pré-natal e o nascimento de uma criança foi a coisa mais mágica, mais gostosa e surreal que acontece na vida de uma mulher, de um pai e de uma mãe de família. Porque o pré-natal, cara, não é pré-natal, né? Então você tá lá, ela tá gerindo o bebê e tal. Então, e depois vem dar à luz, que é a coisa mais divina que eu já vi. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que assim, o AMA, o BS, todas elas deveriam ter equipamento de fazer ultrassom, tomografia. Por que que eu te digo isso? O BS do Jardim São Francisco não tem ultrassom, não tem máquina de raio-x. São coisas E já primordiais. tá há quantos anos? Olha, o BS do Jardim São Francisco, se eu não me engano, tem 42 anos. Meu Deus. Desde 82, 1982. Então, assim, as grávidas lá do bairro Jardim São Francisco, Jardim Piratininga, porque no Jardim Piratininga não tem UBS, é atendido pela UBS do Jardim São Francisco. Todas as grávidas aqui do nosso bairro, elas precisam fazer o pré-natal e elas vão fazer ultrassom. Aí tem que pegar transporte público, tem que ir pra não sei aonde, pra Tatuapé, pra Penha. E assim, cara, é algo que simples de se resolver. Então, voltando à pergunta, pensando no nosso bairro, nossa região, respondendo para as mulheres, eu acho que máquina de ultrassom é ultrassonografia. E raio-x deveria ter em todas as UBS, em todas as camas. Não sei se é caro ou não, não importa. É Verba obrigação. eu sei que tem. Verba a gente sabe que tem, né? Esse ano aqui foi quase 30 bilhões só para saúde. Agora, se não tem no posto, é a questão da influência que a gente fala de um vereador. A gente não tem um representante aqui. Os vereadores aqui da nossa região, não. Os vereadores mais próximos da nossa região é Moca, né, é Centro. Então, cara, a gente Tá tá. precisando se levantar. Quem vai influenciar por nós lá, cara? Não tá aqui, não sabe a dor que a gente tem. Outro detalhe também que eu acho que é fundamental a gente falar é que você tem um histórico de empreendedorismo muito forte e assertivo. Levando isso para a política, existe um olhar também para os pequenos empreendedores? Eu vi que surgiu alguns benefícios de incentivo, mas como que funciona isso? Tem que fazer cumprir uma lei? Como que pode ser trabalhado de agora em diante? Legal. O Wellington, bela pergunta, viu, cara? Santana de Parnaíba é uma cidade que ela é muito, ela é referência no estado de São Paulo e no Brasil para várias áreas. Segurança pública é uma, a área empresarial é outra, né? Então, o que pode ser feito? Eu vejo as empresas, cara, saindo aqui da cidade de São Paulo, indo para o entorno, né, da região metropolitana. Elas saem dessa loucura que é o nosso trânsito, por exemplo, dessa nossa carga tributária que é muito alta, né? E faz o quê? Ela ganha incentivo para ela sai daqui da cidade de São Paulo e vai abrir em Itaquá, abre em Diadema, abre em Cajamar, porque lá o prefeito está preocupado em gerar emprego, em reduzir, não que o nosso não esteja, né? Até porque ele é novo agora, está há 2 anos só
no mandato. Mas não tem como ele mudar de um dia pra noite, né? Ele Mudar tem do dia que ir pra noite. construindo. Exatamente. Ele tem trabalhado bastante. Mas então, reduzir a carga tributária, dar incentivo para as pequenas empresas, né, para os pequenos empreendedores, isso daí vai trazer de novo o brilho no olhar do pai de família. Fala, poxa, agora, além de eu estar trabalhando, sustentando a minha casa, eu estou tendo a oportunidade de ter qualidade de vida, porque eu trabalho perto da minha casa, perto do meu bairro, não preciso atravessar a cidade para ir lá para o Itaim Bibi, onde eu trabalhava na distribuidora de medicamentos em Santa Cruz. Eu saía daqui, eu gastava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Cansava mais pelo transporte do que Você pelo... tá entendendo? Agora, se você dá um incentivo para o empreendedor, para ele abrir aqui uma... vou dar exemplo da Santa Cruz. Pô, o escritório era lá, mas dá um incentivo aqui para abrir um escritório aqui na Zona Leste. Facilita. Nós temos a subprefeitura da Penha. A nossa sub ali pode muito bem, através da influência que tem, subsidiar ou dar um incentivo para trazer a maior empregabilidade aqui para nossa região. Ou quanta gente boa, quanta competência a gente não tem aqui no Cangaíba, formada, jovens do esporte que já vai para fora fazer luta, sabe? Nós temos uma bagagem muito grande aqui no Cangaíba. Tem um Falta rapaz... dar voz para essas pessoas. Tem um rapaz ali no Piratininga, é o Diego. Diego. Ele tem um projeto muito bonito lá de... Na sede, de judô. Acompanho, né? Inclusive, eu jogo bola toda quarta-feira. Aproveitar e mandar um abraço aí pra resenha do Apagão. A gente, toda quarta-feira, a gente joga um futebol lá. E o Diego, ele faz esse projeto que você falou. Então, ele pega lá, acho que, não sei se é 60, 80 jovens lá no bairro. É muita criança. Tem bastante criança, cara. E a gente foi lá fazer uma visita. Ah, você foi lá? E você vê o sorriso no brilho. Além de estar ensinando um esporte, olha pra você ver, o esporte é algo muito legal na vida de qualquer cidadão. A criança, quando ela vai lá para fazer o judô, ela não aprende só o judô. Ela aprende a socializar, viver em equipe. Ela aprende a ter disciplina. Horário, ela começa já a cumprir horário. Ela sabe que ela tem horário para chegar, horário para sair. Ela tem essa responsabilidade. Então, por trás desse projeto tem N qualidades que, né, às vezes o pessoal só olha a arte em si, a luta. Mas e por trás disso tudo que você está trabalhando no crescimento pessoal daquele jovem, né? Então, realmente um projeto muito fantástico. Muito fantástico. Jardel, uma pergunta que eu fiquei curioso, talvez eu pudesse fazer ela no início, mas estou fazendo agora no final. Por que Avante? Avante? Vamos lá. Obrigado pela pergunta. Eu vou direcionar aqui por favor, pra galera. É o seguinte, gente. A gente não tem essa de direita, de esquerda, centro. A gente precisa de cuidado, tá? Então, respondendo a pergunta do Wellington, quando a gente decide vir para o Avante, é um partido que te dá liberdade para trabalhar. É um partido que, dentre aquilo que eu tenho de princípios, valores, né? É um partido que se encaixou. Caráter, honestidade, respeito pelo próximo. É um partido que cuida das pessoas, dos seus pré-candidatos, e dá a oportunidade e liberdade da gente trabalhar da melhor maneira possível para fazer acontecer para fazer a coisa acontecer aqui onde precisa. Então, por isso a gente escolheu o Avante. Perfeito, pessoal. Tá explicado. Ô, Jardel, apesar de você ser um pré-candidato ainda, eu gostaria de saber... gostaria de saber, não. Vou te dar liberdade de você olhar para essa câmera aqui e mostrar para as pessoas um pouco de quem é o Jardel, o porquê, quando surgir, quando regularizar, não sei como funciona a parte de votação, certo, o porquê as pessoas escolherem você, contar se você é de família, se você não é de família, se você é empresário, fazer um resumão para quem tá acompanhando, vai acompanhar o final, enfim, falar o porquê o Jardel Barros tem que ser ele, nosso representante. Nosso representante do nosso bairro, né? Até porque, eu tô falando isso não porque você tá aqui na minha frente, eu percebo que a maturidade também é um tópico que eu decido escolher os meus candidatos. Nada contra a nova geração, tem bastante pessoas aí que eu gosto, capacitado, que eu gosto, que eu acredito que a gente tem os mesmos ideais ali,
Mas eu percebo também que tem uma geração que às vezes se perde e aí gosta de fazer um barulho, gosta de fazer uma movimentação para se promover e não de fato executar aquilo que você falou sobre fazer cumprir as leis, fazer correção de tributos, essas coisas. Então a câmera vai ser sua. Fale um pouquinho mais brevemente sobre você e o porquê você aí é o pré-candidato ideal. Legal. Bom, pessoal, sou o Jardel Barros, tenho 38 anos de idade. Tudo que eu faço na minha vida é família, trabalho e Deus, certo? Então, me preparei, estudei a minha vida toda, pautada em bons princípios, bons valores. E eu sempre sonhei em gerar oportunidade para as pessoas, sempre sonhei em dar facilidade para as pessoas fazerem o seu melhor, darem o seu melhor, tá certo? Então, contem comigo aí. A gente vai se ver muito, vai conversar muito. Vocês vão ver aí as minhas redes sociais, tá? Aproveitando, já convido vocês a nos seguir, @jardelbarros.oficial. Então, aquilo que vocês tiverem de opinião, de necessidade para sua rua, para o seu bairro, envia para a gente que a gente está protocolando tudo. O nosso projeto é a sua necessidade. Então, manda para a gente, vai lá no nosso site, manda aquilo de melhoria, de sugestão que você precisa, que a sua rua precisa, e a gente vai dar as mãos juntos. Tenho certeza que vamos melhorar e impactar a vida de milhares de pessoas aí, e a gente merece. Perfeito. Jardel, o Barroso comentou alguma coisa assim: oi, vai Jardel, vai Colégio Machado de Assis. Tem alguma ligação, alguma coisa assim? Ou Olha, legal, cara. O Machado de Assis é um colégio que tem vindo ali a da. Rua dos Professores? Ah, eu Exatamente. conheço. Isso. A dona de lá já participou do podcast. Olha que bacana. Então, assim, o pai de família, né? Eu volto muito pra família. O Barroso tá falando, vai pra cima, a família tem entendido que a gente precisa de alguém, né? Um representante com esses valores, né? Família, Deus e pátria, né? O que seja, é, perto da gente, porque pedem, né? Por cuidado, por zelo, por segurança, por coisas básicas que a máquina pública, a política deveria nos ofertar. Hoje entendem que precisa ter alguém a quem poder expor as suas necessidades, não é? Então, um grande abraço aí pro Barroso. É isso aí, galerinha. Jardel, a gente tá chegando no final. Quero te agradecer aqui pela oportunidade. Primeiro, eu quero saber se tem alguma parte importante pra gente não deixar passar. Se você queira falar ou queira abordar, você tem total liberdade. E eu vou pedir, você pedir pra te seguirem, mas eu vou pedir pro pessoal de casa, segue o Jardel. Qual é a sua rede social? @jardelbarros.oficial. jardelbarros.oficial. Gente, segue ele, acompanha, veja o que ele tem compartilhado nas suas redes sociais, quais são as ideias, qual é o caminho, alinha junto ao que de fato é importante, que é o povo. Então, às vezes a gente fica muito focado, de fato, esquerda ou direita, Sim, e esquece que natural. o Avante tá aí. No centro, né? Então, no centro. Então é isso, galera. Quero agradecer, mas eu vou passar a palavra para você. Se você tiver alguma coisa para falar em relação a algum tema específico, você tem liberdade. Obrigado. Primeiro, obrigado mais uma vez, Wellington. Gratidão a Deus aí, né? Vida pela saúde, pelo trabalho. E quero muito agradecer a todos que acompanham a nossa live, né? E que, gente, estamos juntos, engajados. Eu tenho certeza que trabalhando junto a gente vai fazer o melhor aí na nossa região, tá certo? Mais um grande abraço aí. Contem comigo. Então é isso aí, galera. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, que vai assistir logo depois que esse episódio ficar disponível lá no YouTube. Quero agradecer novamente o Jardel, a toda a sua equipe que fez a ponte para que hoje você estivesse aqui com a gente. Quero agradecer os meus patrocinadores que desde o princípio não largaram a minha mão, acreditaram nesse projeto. Desde a Inove Studios, que é uma produtora de audiovisual, fotografia. Desde a Visual Paper, que é a maior distribuidora de sacolas personalizadas aqui no Cangaíba. Desde a Byte Place, que é um
distribuidor de iPhone, ele é referência. É só você entrar no Instagram dele que você vai ver também o nível do que eu tô falando. Ele vende todos os produtos da Apple, desde o celular, MacBook, enfim. Você pode acompanhar tudo certinho lá. Produção, tá faltando mais algum? A Mais Provedor, né? Gente, se você tá procurando uma internet de qualidade, você precisa conhecer a Mais Provedor. A Mais Provedor tem desconto nas parcelas. Se você for lá e falar, ó, sou indicação do Cangaíba Cash. Então, pede o seu desconto. Todos eles no site, é só colocar Cangaíba Cash 10, que tem cupom de desconto disponível para vocês. E também, eu coloco... Só isso? Então a produção tá me falando que é só isso. Me segue na rede social, gente. Por favor. Tô precisando de uns inscritos, não tô? Tô precisando de um... Wellington, Pode falar. desculpa, só um aviso. Pode dar seu aviso. Pessoal, final de semana é aniversário dos Originais, 3 anos, Futebol Clube, Originais Futebol Clube lá do São Francisco, tá ok? Vai ter a comemoração lá no bairro do Nonato. Então eu compareço, eu vou estar sorteando brinde lá para quem tiver presente, né? E também agora mandar um abraço e agradecimento aí ao Gilberto da Ração lá no Pira, o Bruno Cabeleireiro, Churrasquinho do Tcherel. O meu agradecimento aí ao restaurante em frente à nossa UBS aí, do Júnior. Um abraço pro Twin, né? Que tem aí acreditado no projeto, Bar da Linguiça. E perdão, pessoal, se eu esqueci alguém, mas gratidão a todos aí. Tamo junto. Avante, hein? É isso aí, galera. Eu também agradeci meus patrocinadores. Tem que agradecer também quem de fato apoia, né? Exatamente. Não pode deixar nenhum nome passar. Quero agradecer a minha família, meus amigos, ao Alisson, nossa equipe aqui, ó, tá voando, hein? Gente, você do Cangaíba Cash que quer participar do Cangaíba, é só mandar um direct pra gente que a gente tenta alinhar certinho a melhor data. A gente vai passar pra você todos os requisitos necessários, entender se de fato faz parte daquilo que a gente quer apresentar, daquilo que a gente também quer aprender. Então, eu quero agradecer aqui, quero agradecer novamente, mais uma vez, o Jardel. Jardel, você me garantiu aqui que as minhas necessidades vai ser o seu principal propósito ou Objetivo, projeto. Então, o Jardel falou aqui, ó, que a minha necessidade vai ser o seu principal projeto. Então, eu tenho certeza que eu posso contar com você, o nosso bairro pode contar com você. E é isso, galerinha. Fica com Deus. Vamos mandar um tchau ali para aquela câmera. Deus abençoe a todos, Amém. gente. Tchau, tchau, Um abraço. pessoal. Tchau. Muito obrigado.